A graça e a paz a todos os alunos do nosso querido CEPAD, curso de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós estamos agora para a nossa última aula da doutrina da santificação. Então, eu quero pedir desculpa, porque nós tínhamos nos programado para transmitir pelo Google Meet. Mas aqui no nosso condomínio, a energia caiu, nós estamos sem energia. Então, queria pedir aos irmãos, porque eu estou fazendo pelos dados móveis da minha esposa. Então, avise aí no grupo que as pessoas podem entrar, que nós vamos começar a aula, graças a Deus pelo Cordeiro, Castro pelo Erasmo. Então, avise aí os irmãos, por favor, coloque no grupo, porque eu estou usando os dados móveis da minha esposa, porque aqui no condomínio caiu a energia. Nós estávamos preparando a aula para ser pelo Google Meet, mas caiu toda a energia, não tem internet. E eu estou usando os dados móveis da minha esposa. Então eu vou aproveitar, porque se cair, você sabe que é porque os dados móveis se acabaram. Então nós estamos falando, Fabiano Pires, nós estamos com uma aula de santificação, a nossa última aula para a turma de pastores, que seria uma aula pelo Google Meet. Então nós vimos que santificação vem da palavra kadash, que quer dizer separar, e da palavra grega, que também tem o mesmo significado. O verbo grego é hagiazo. Nós vimos que santificação é uma obra do Espírito Santo e ela é um processo. Nós vimos que existem dois aspectos da santificação, e a santificação posicional, ela é instantânea e ela ocorre por ocasião da nossa conversão e regeneração. Nós somos transferidos da posição de impuros, de condenados, de imundos, para a posição de santo. Então nós somos purificados. E tem a santificação progressiva. Primeiro Deus nos separa. É como eu já disse, eu usei o exemplo, Deus pega um tronco, é como um escultor que pega um tronco na floresta, aquele tronco seria queimado, e ele pega, leva para casa, começa a trabalhar naquele tronco e transforma aquele tronco, Pai Senhor, transforma aquele tronco em uma obra de arte. Então é isso que Deus faz na santificação. Eu queria avisar a todos que essa é uma aula para a turma de pastores, mas que, porque faltou energia aqui no nosso condomínio, eu estou utilizando os dados móveis, então nós estamos mandando pelo Facebook para todas as pessoas, que seria o Xavier, que seria essa aula pelo Google Meet. Então, nós estamos vendo que a santificação tem dois processos. Quando nós nos convertemos, nós somos santificados. E agora nós vamos progredir nessa santificação, todos nós, com o rosto descoberto, como diz Paulo, contemplando o Senhor por espelho, somos transformados de glória em glória. Então a santificação, nós já somos santos, no sentido de sermos separados, de sermos propriedade do mundo, de Deus, e agora o Espírito Santo vai agir em nós para desenvolver a obra da santificação, que é o que nós vimos na aula passada, que é retirar o velho homem e colocar o novo homem, que é tirar a gente de ser a velha criatura e colocar a nova criatura. Então os pastores, para quem essa aula é destinada em primeiro lugar, mas também é aberta a todos os irmãos, coloque aí para que eu possa saber e dar a sua presença. Então nós vimos que a santificação tem dois lados, é tirar o velho homem
e criar o novo homem. Hoje nós vamos começar nossa aula vendo que a santificação é uma obra da Santíssima Trindade. O Pai participa da nossa santificação. A Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Pai nos santifica em tudo. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Yahvé Mikadzken, ou Mikadzhen, é o Deus que nos santifica. Então o Pai participa da obra da santificação, desta separação. E nós vimos que santificação não é uma separação no sentido geográfico, não é ficar longe. É uma santificação no sentido de transformação da natureza. Assim como é diferente a natureza de um porco da natureza de uma ovelha. Então a santificação é uma transformação de nossa natureza. Vocês estão vendo aí que até eu me assustei, né, com as bombas que estão jogando, porque está faltando energia e o povo está com raiva. E aqui em casa, graças a Deus, nós estamos igual ao povo de Israel. Deus deixou até o... Caiu aí esse. Então aqui o povo está com raiva, jogando bomba, mas graças a Deus aqui em casa tem luz. Mas no resto do condomínio, 280 e tantos apartamentos estão aqui sem luz, só o nosso prédio. Então nós vemos que o Senhor, o Pai participa, o Filho participa ativamente da nossa santificação. Paulo diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mas santa e irrepreensível, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, feita uma só vez, pela oferta. Certo? Então, oblação quer dizer uma oferta. Então, nós fomos santificados pelo Pai, pelo Filho. O Pai participou. O Espírito Santo também participa ativamente da santificação, desse processo. Então, a santificação tem a parte inicial, que é posicional, onde nós mudamos de posição. Nós estamos na posição de condenados, de pecadores, e agora nós somos transferidos para a posição de santos. E agora nós vamos caminhar nessa santidade. O Espírito Santo, o Pai e o Filho vão o Pai através do Espírito. Então é assim, o Pai, através do Espírito, tem como modelo, como protótipo, como paradigma, Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é como se fosse um pintor que olha para Jesus Cristo e vai desenhando Jesus na nossa vida, para que o mundo possa olhar e assistir a Jesus Cristo na nossa vida. Então, irmãos, essa aula hoje é um milagre, porque aqui em todo lugar, eu e a Tatá aí, a gente tentou pelo Google Meet, eu já estava com tudo pronto, mas faltou energia. Se você ver aqui, está tudo escuro, só o nosso prédio.
tem energia. É Deus que é maravilhoso. Deixou aqui, eu tive que correr para mudar do Google Meet para cá, para o Facebook, e aí ficou aberto para que todos possam assistir, e não somente os pastores. E eu queria que os pastores, assim como o pastor Erasmo, todos os pastores deixassem aí o seu comentário, ou um simples ok, para que eu saiba que você, da turma de pastores, está assistindo a aula sobre santificação. Então, o que acontece? Deus, o Pai, através do Espírito Santo, tendo Jesus como modelo, começa a nos transformar, para que sejamos a imagem do seu Filho. Isto é santificação. Então, as três pessoas da Trindade estão trabalhando. Os três estágios da santificação. A santificação tem presente, passado e futuro. O passado, a Oleado Bezerra 2, Deus abençoe. Então, a santificação, ela tem os três estágios da santificação. A santificação na eternidade passada. Santificação sempre foi o objetivo de Deus, o projeto de Deus para o seu povo. Aí diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para, sempre que você ouvir falar em eleição, em predestinação, você vai ver um para na frente, uma preposição, um para na frente. Aí tem assim, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Nós já vimos nessa disciplina os dois lados entre calvinismo e arminianismo, e nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, porque já foi longamente abordado. Fabiano Pires, Deus abençoe. Então aqui nós vamos ver que a santificação é um projeto desde a eternidade, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, Efésios 1:4. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Paulo está nos dizendo em Tessalonicenses 2:13, você que tem o seu material de aula aí do CETAD, hoje nós estamos transmitindo a aula do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Hoje é uma turma especial de pastores, mais aberta, e todos os irmãos que estão assistindo podem assistir a aula da turma de pastores. Eu gostaria de ver os pastores deixando aí o seu comentário para que eu possa colocar seu nome na chamada. Então, o que acontece? Nós vimos que, por Deus ter nos elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito. Então, quem realiza essa obra de nos santificar, de nos talhar, de nos transformar na imagem de Cristo é o Espírito Santo. Aí a santificação nós já vimos no passado, agora a santificação no presente. O processo da santificação no presente. Se você tem um material aí, está perdido, nós estamos na página número 9. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Então agora, no presente, nós temos aquele que santifica e os que são santificados. Todos são de um. Certo? Por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos.
Então, o processo de santificação no presente, aquele que santifica. Deus projetou no passado nos santificar e agora nos separou e começou o trabalho, como aquele que tira o tronco da floresta, tronco que ia para o fogo. Eu e você iríamos para o fogo. Mas Deus nos alcançou, sua graça nos atingiu e agora Ele está trabalhando através do seu Santo Espírito, que é o divino escultor, para esculpir em nossas vidas a imagem daquele que é o Santo, da imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. A santificação confirmada na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa santificação que começa agora, ela será terminada por ocasião da vinda de Jesus. Eu já disse a diferença entre santo e perfeito. A tradição religiosa predominante no nosso país confundiu santificação com perfeição. Santificação é um processo, perfeição é o fim desse processo. Santificação é uma obra em realização. Perfeição é uma obra já realizada, concluída. Santificação é um caminho. Perfeição é o final do caminho, o destino. Então nós somos santos, mas nós não somos perfeitos, mas até Jesus voltar, o Espírito Santo terá terminado a sua obra de santificação nas nossas vidas, certo? Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, o apóstolo Paulo diz que para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que nós vamos estar plenamente santificados e perfeitos? Até então nós estamos no caminho. Nós estamos em processo de transformação, no agir poderoso do Espírito Santo. Irmãos, se por um acaso essa transmissão cair, é porque eu estou, para quem chegou agora, faltou energia no nosso prédio, então eu estou usando os dados móveis do celular da minha esposa. Esperamos que dê. Então caiu aqui a energia em tudo que é canto. Mas aqui no nosso prédio, graças a Deus, se manteve, mas internet não tem. Então, estou usando os dados móveis. E hoje é a aula da turma de pastores, a última parte da doutrina da santificação. E nós vamos já na próxima aula realizar a avaliação. Então, o cristão e a sua santificação agora. Então, nós já vimos que o Pai santifica através do Espírito e Jesus é o modelo. Então, enquanto nós não formos parecidos com Jesus, a imagem do varão perfeito, a obra de santificação não terá sido terminada. E Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, Filipenses 1:5, a completará até o dia de Cristo. Então, até o dia de Jesus, a nossa santificação estará garantida, não por nós, mas pelo Espírito Santo, que está trabalhando em nossas vidas. O cristão e sua santificação. Certo? Agora, qual é a parte do cristão na sua santificação? Né? Purificando-se de toda imundícia interna e externa. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele nos diz que nós devemos tirar das nossas vidas toda a imundícia, tanto a imundícia da carne, tanto a imundícia exterior, como a imundícia interior.
E quantas vezes nós temos dentro de nós coisas que estão apodrecendo as nossas vidas, sentimentos negativos como mágoa, ódio, complexo de inferioridade e uma série de coisas que estão agasalhadas e aninhadas e abrigadas em nosso coração. E ele diz, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Então está na hora da gente começar a dizer assim: Espírito Santo, sonda-me e retire todo o lixo. É como se nós estamos na linguagem de internet, passasse o antivírus para tirar todos os vírus que estão aí dentro da sua alma. Está na hora da gente fazer essa olhada introspectiva. Oliveira, Deus abençoe. Mais um pastor que está na aula. Então ele diz assim: aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor, tirando todas as coisas internas, todas as raivas, todas as mágoas, todo ódio, toda frustração, tirando tudo aquilo que impede você de ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, abstendo-nos de toda relação sexual ilícita. A Bíblia é um livro, desculpem, que trata de todos os assuntos, inclusive da relação sexual. Paulo diz, nos dias da Bíblia, era muito comum a prostituição, o adultério. Então eu fico assim, que as pessoas dizem: ai, pastor Gilberto. Outros dizem: professor, nós estamos chegando no fim do mundo. Por quê? Porque tem filmes aí, pastor, que estão na imoralidade, pastor, porque as novelas de uma tal emissora, elas estão cheias de pornografia. Meu irmão, eu acho que você ainda não andou lendo a Bíblia direito. Porque se você ler a Bíblia e estudar sobre ela, você vai perceber que nos dias da Bíblia, o pessoal era tudo carne de pescoço. O pessoal ia sempre para o templo onde tinha as sacerdotisas, e até os sacerdotes se prostituíam com ela. E no tempo dos romanos havia o bacanal, onde as pessoas de dinheiro eram convidadas, e ali tinha homem com homem, mulher com mulher, pessoas com animais, ou muito vinho, muita orgia, muita devassidão. E quem era chamado para o bacanal era o bacana. Então hoje, se você ler o livro de Suetônio, Os 12 Césares, você vai ver como era o mundo naquela época, onde os homens eram incentivados a terem um amante, certo? Onde você vai ver que quase todos os grandes filósofos tinham um amante, onde os generais tinham um amante, certo? E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e hoje nós somos fichinha perto daquele povo lá, certo? Então não é fim de mundo não, meu filho. Fim de mundo é quando a igreja estiver santa. Jesus não vai levar para o céu uma criança. O maior problema para a vinda de Jesus é a imaturidade da noiva. O Apocalipse diz que o Senhor vem quando a noiva estiver preparada. E diz: benditos os que são chamados às bodas do Cordeiro, porque a sua noiva se preparou. Em algumas traduções, se aprontou. Em outras, terminou o seu processo de transformação. Então, o maior sinal não é Israel, como alguns dizem. O maior sinal não são as guerras, as pestes, porque Jesus disse que isso é apenas o princípio das dores.
e dor ali é ó de nós, dor de parto. É apenas o começo das contrações. O maior sinal é quando a igreja estiver pronta. É quando a igreja crescer e amadurecer. Isso cabe a nós, pastores. Tratarmos dessa noiva, como diz Paulo, eu estou tratando a igreja como uma noiva para apresentá-la sem mácula e nem ruga ao marido. Então ele diz assim, abstendo-nos de toda relação sexual, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Então vamos por partes. Paulo diz, porque esta é a vontade da vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Fornicação é uma palavra que vem de fornique, que era um arco onde as prostitutas ficavam ali para se oferecerem. Daí, prostituição virou sinônimo de fornicação. Ele diz assim, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso. E há duas interpretações. É que esse vaso é o próprio corpo da pessoa e que a segunda é o corpo da esposa. Então as duas podem ser usadas. Santificação é saber respeitar seu próprio corpo e saber respeitar o corpo da esposa. E ele diz assim, e em honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Aí ele diz, ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também vos dissemos e testificamos. Ele diz, ninguém oprima seu irmão. Nos dias de Paulo era muito comum o adultério com pessoas da família. Era muito comum numa sociedade pagã, porque Paulo ele vive no judaísmo, ele é fariseu, mas ele é chamado por Deus, e aí a igreja começa, e a igreja até o capítulo 12, ela está pregando para gente que a gente poderia chamar de igreja, gente que conhece Bíblia, gente que conhece Abraão, gente que conhece Isaac, gente que crê em um único Deus. Mas aí quando Paulo ele vai para o sertão, ele vai para o mundo pagão, para gente que não tem regra, que não tem princípios, que não tem lei, gente onde vale tudo. E é para esse tipo de gente, e é com este tipo de gente que Paulo vai formar igreja. E é por isso que ele vai ter que escrever tanto, e é por isso que tem tanto problema, e cada livro da Bíblia foi escrito para corrigir, para direcionar o povo de Deus. Certo? Então ele diz assim, ninguém oprima ou engane a seu irmão nesse negócio, porque era muito comum a traição entre membros da família. Entre um irmão trair o outro, entre um pai com a nora. E Deus diz, ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque havia muita gente que estava traindo, certo? Vivendo com a cunhada, isso era comum. Aí ele diz, porque Deus é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos, e agora testificando, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então o sexo é uma dádiva de Deus, e essa dádiva deve ser usada dentro do casamento e em santificação. Muita gente defende a sexualidade dentro do casamento, mas dentro do casamento o sexo pode ser errado. Como é, pastor? Como assim? Quando uma mulher deseja o marido ou permite
condições, que ele lhe dê vestidos, que ele lhe dê dinheiro. Então ela está se vendendo. Ela está se prostituindo. Quando o marido obriga a esposa a ter sexo, então nem sempre sexo dentro do casamento é puro e santo. Mas isso não é nosso material agora. Aí Paulo diz o seguinte, que toda relação deve ser dentro do casamento e relação com santificação. Aí ele diz assim, nossos membros devem tornar-se instrumento de santidade. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então ele diz, estes mesmos membros que nós, esse corpo que nós oferecemos para o deleite, para o pecado, para as coisas depravadas desta vida, agora estes membros devem ser oferecidos para Deus. O judeu, se você observar, há uma particularidade, uma peculiaridade na oração do judeu. Você vai ver lá no Muro da Lamentação que ele ora assim. Ele ora todo se balançando. Por quê? Porque eles interpretam a Escritura que nós devemos orar, adorar a Deus com todas as nossas forças. Certo? Então, agora nós devemos apresentar o nosso corpo, porque nós, evangélicos, ainda temos uma cultura muito ligada ao gnosticismo, em que tudo o que é do corpo é mau e só o que é bom é o espírito. Isso é gnosticismo e não cristianismo. Vivendo continuamente em santificação. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos. E muita gente come essa parte do versículo. Fala, e a santificação. Faz parte da santificação ter paz com todos. Desde que isso seja possível. Certo? Então ele diz assim, sem a santificação ninguém verá a Deus. Sendo santos em todas as áreas da vida. Ele diz que nós devemos ser santos em todas as áreas da vida. Olha o que diz a Escritura. Mas como é santo aquele que vos chamou, aí Pedro diz, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Certo? 1 de Pedro 1,15. Santo em toda maneira de viver. É santo no trabalho, santo na maneira de se portar, santo no falar, no pensar, santo na honestidade, porque infelizmente a santidade de muita gente se restringe a culto o templo. Não sei como é que está sendo agora. Porque dentro do culto e na hora do templo, de nós estamos na casa do Senhor, não sei o que foi que disse para você que isso aí era a casa do Senhor. Porque a casa do Senhor somos nós. Não sei de onde é que você tirou de que um templo é a casa do Senhor, porque o próprio templo feito por Salomão diz assim, o céu e o céu dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. E o próprio Deus diz assim, o céu é o meu trono e a terra o astrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Então Deus não habita, como diz Paulo, em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em nós, que somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E nós temos que aprender a nos comportarmos como igreja. A santificação nos liberta da prática do pecado.
E assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque o que permanece nele é a divina semente. Na hora que ele foi regenerado, a semente de Deus entrou nele. E agora ele peca, mas não consegue mais viver em pecado. Sua consciência o acusa. E a pessoa larga, pede perdão, volta para Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, então regenerado, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem foi regenerado tem uma nova natureza, está sujeito a cair, porque agora tem dentro dele duas forças digladiando-se, mas ele não consegue mais viver no pecado. Se alguém volta para o pecado é porque nunca nasceu de novo. É como diz Pedro, a porca lavada voltou ao espojador de lama. E por que voltou? Porque foi apenas uma porca lavada. Ela continuou porca, só foi lavada por fora. Tem um monte de gente que nunca foi regenerado. Continua a velha criatura. Fazendo morrer a velha natureza. É nosso papel fazer morrer a velha natureza. Então dentro de nós há uma luta, o espírito contra a carne contra o espírito. E nós devemos fazer, olha o que Paulo diz em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, carnal, pecaminosa. Aí ele diz o que é essa natureza terrena, quais são os frutos dessa natureza. Aí ele diz assim, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que aqui é filargueria. É o amor exagerado ao dinheiro. E ele diz que esse amor exagerado ao dinheiro é a idolatria, porque o dinheiro tem o poder de nos dominar. Tem muita gente que não tem dinheiro, o dinheiro é que o tem. E é por isso que Deus estabeleceu dízimos e ofertas, que é para não sermos subservientes ao dinheiro. É para que o dinheiro não seja nosso dono, mas nós sejamos dono dele. Então Paulo diz, faça morrer tudo isso. Faça morrer a sua natureza terrena. E a pessoa diz, o que é, Paulo, que tem nessa natureza? Aí ele diz, prostituição, impureza, paixão lasciva, certo? Desejo maligno, ele diz tudo isso. Ele diz avareza, e ele diz a avareza é idolatria, porque bota o dinheiro no lugar de Deus, dinheiro transforma-se em Deus. E aí, crucificando a carne com as suas paixões e concupiscências. Como é que o crente, o cristão, se santifica? Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Concupiscência é epitimia, que quer dizer desejo forte. Geralmente desejos negativos. Então santificação é isso. É crucificar a carne. Paulo disse, eu estou crucificado. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim, ou seja, não há reconciliação entre Paulo e o mundo. O John Stott, que está na glória, foi um grande teólogo, e que eu gosto muito dos livros dele. Ele relaciona 3 fatos a respeito da crucificação, porque a Bíblia diz, e os que são de Cristo crucificaram. Veja que o verbo encontra-se no passado. Crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões, com os desejos que essa carne tem e com as suas concupiscências, esses desejos fortes, poderosos,
que se não fosse o Espírito Santo nos dominaria. E ele diz o seguinte: a crucificação era impiedosa. A crucificação era destinada às piores pessoas. A carne é tão maligna que a única coisa que merece é ser crucificada. Ele diz que a crucificação era impiedosa. Não tem a pena de crucificar a carne. A crucificação era dolorosa. E quem de nós não conhece o profundo sofrimento de um conflito íntimo, quando os prazeres transitórios do pecado são renunciados? O John Stott diz que não é fácil. Ninguém venha dizer que é fácil você abandonar os prazeres deste mundo. Você vai ver que nós somos sempre tentados a voltar. O grande problema é que nós muitas vezes nos alienamos. Nós esquecemos o mundo e aí nós não sentimos nada. Nós estamos anestesiados porque nós vivemos em um gueto. E aí quando a gente, por algum motivo, vai para um determinado lugar onde não é um ambiente protegido, aí a gente começa a ter tribulação, porque a gente percebe que a nossa santificação não era santificação, não era uma transformação de natureza, era uma transformação geográfica, a gente apenas se afastou. Aí quando a pessoa liga a televisão, assiste tudo que é porcaria. Aí diz que a televisão é do diabo. Não é do diabo. A minha é minha. Eu comprei e tenho a nota fiscal. Se a sua é do diabo, devolva. Santificação é uma mudança de natureza. Você está vendo uma coisa, sua natureza não bate mais. E aí você muda. Santificação é quando você vai a um determinado local, as pessoas estão bebendo, falando coisas que não agradam a Deus e você não consegue mais se juntar naquele meio. E aí o John Stott diz que a terceira coisa é que a crucificação era decisiva. Ela era impiedosa. Ninguém deve ter piedade de crucificar a carne. Ela era dolorosa, não é fácil, dói. Dói quando a gente diz assim: fulana, você vive em pecado porque você está em adultério. E a pessoa diz assim: mas pastor, eu gosto dele, eu gosto dela, mas você precisa sair do adultério, então não é fácil. Fulano, você andava roubando, agora você precisa, se você é um cristão, você não pode mais viver roubando. Mas pastor, eu tinha dinheiro, eu vou ganhar agora um salário mínimo. Não é fácil, não. E a crucificação, além de impiedosa e dolorosa, John Stott diz que ela era decisiva. A morte pela cruz, embora fosse uma morte lenta, era uma morte certa. Ou seja, uma pessoa, uma vez condenada à morte de cruz, não tinha mais jeito. Ele era pendurado por volta das 9, ficava até a tarde, até morrer, até ele morria aos poucos, sofrendo. Essa era uma morte certa. Então, a crucificação da nossa natureza carnal tem que ser uma morte certa. E o John Stott cita John Brown. A crucificação produzia não a morte súbita, mas a morte gradual. Ou seja, nós vamos morrendo dia após dia, dia após dia. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O instrumento da santificação. Somos santificados pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Nós temos muita gente que não lê mais a Bíblia. Nós temos muita gente que não lê com responsabilidade, que lê por desencargo de consciência. Mas a leitura da palavra nos santifica. Lutero já dizia: ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Somos santificados pela disciplina divina. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, filhos ilegítimos. E não filhos,
Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santificação. Então, muitas vezes, Deus nos disciplina, Deus nos pune, Deus açoita a todo aquele que ama. Nem sempre o sofrimento vem do diabo. Muitas vezes o sofrimento é de Deus e Deus diz assim: filho meu, não desmaies quando fores repreendido. Não desista. Somos santificados pela ação do Espírito Santo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Nós estamos nesse processo em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça a vós, graça e paz vos sejam multiplicados. Ele está dizendo que a santificação é uma obra do Espírito, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O Espírito Santo nos santifica pela verdade, pela fé na verdade, que é a palavra de Deus. Somos santificados pela morte expiatória de Cristo. E é por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Se você lembra das aulas que nós demos sobre o Pentateuco, havia oferta pelo pecado, que uma parte era queimada dentro do santuário e outra parte era levada para fora do santuário, na oferta pelo pecado, que era hatat. E aí, agora o autor está dizendo que Jesus, cumprindo aquela oferta pelo pecado, que era queimada fora do arraial, Jesus morreu fora de Jerusalém, lá no Calvário. E aí, para terminar nossa aula, o alvo último da santificação. Qual é o alvo último da santificação? Quando é que nós podemos dizer que nós estamos perfeitamente santos? É nos tornar a imagem de seu Filho Jesus. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você lembra que eu disse que sempre que tiver eleição, predestinação, tem um para? Nos predestinou para. Nos predestinou para quê? Para sermos a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não nos chamou para sermos a imagem do líder tal, mas para sermos a imagem do seu Filho. Jesus Cristo é nosso paradigma de santidade, é nosso exemplo maior, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, santidade, o final da santidade é quando a gente for homem perfeito, homem aqui no sentido genérico, um ser humano perfeito, um homem e uma mulher perfeita, na estatura de Cristo. E a gente diz: está longe, pastor, verdade. Mas o Espírito Santo há de concluir sua obra. Eu creio no Espírito Santo. A santificação estará completa quando tivermos sido transformados na imagem de Cristo pelo Espírito Santo. Aí aquele texto que eu gosto, que eu cito muito. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então você lembra daquele exemplo que eu já dei tantas vezes de um escultor que vai à floresta e lá ele encontra um tronco que alguém deixou ali, levaram a parte da árvore, deixaram aquele tronco ali, aquele tronco está seco, alguém vai pegar e fazer dele uma fogueira. Ele não tem utilidade, mas aí para o escultor ele tem, o escultor pega aquele
leva para casa, tira a casca e começa a talhar. E aquilo que era um simples tronco destinado ao fogo e inútil se transforma numa peça, numa obra de arte. E é isso que o Espírito Santo está fazendo em nós. Então eu e você estávamos ali mortos em pecados e delitos. Deus nos encontrou, nos trouxe para sua casa quando podia ter nos deixado para sermos jogados no fogo. Quando podia ter nos deixado na nossa inutilidade, mas em seu amor, ele nos trouxe em seu amor, através do seu Espírito, começou a nos lapidar. E Paulo diz, mas todos nós com o rosto descoberto, com os defeitos expostos. Porque em Roma, a palavra sinceridade ou sincero vem de sinceros, que quer dizer sem cera. Porque naquela época as pessoas faziam estátuas, e aí as estátuas tinham defeitos, e aí eles botavam cera para cobrir os defeitos, e aí pintavam, e a pessoa pensava que aquela estátua não tinha defeito. E aí, quando expunham ao sol, a cera derretia e o defeito aparecia. Então Paulo diz, todos nós com o rosto descoberto. Todos nós agora do jeito que nós realmente somos, contemplando a glória do Senhor. A imagem é que Jesus Cristo está ali, e nós estamos diante de um espelho, e nós estamos vendo Cristo. E o Espírito Santo está em nós, trabalhando para nos transformar na imagem de Cristo, porque esta é a vontade de Deus. Que Deus transforme minha vida e a sua. Que Deus nos santifique. E que até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar em plena santificação. Convido você que não é cristão, que está me ouvindo em qualquer lugar desse mundo. Deus quer te separar do pecado hoje. Deus te chama e Deus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você que me ouve já esteja cansado, cansada. Já a vida ficou um marasmo e hoje Jesus Cristo te chama, porque Ele morreu em teu lugar, pagou os teus pecados e os teus pecados já estão pagos. Falta você crer nisso e se arrepender. Arrependa-se hoje. Reconheça que é pecador e que precisa andar em santidade. Invoque o Senhor aí, porque a Bíblia diz, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Peça a Jesus Cristo que perdoe e que, porque Ele morreu na cruz no teu lugar, te salve e comece esse processo de santificação. Você que é pastor, você que está na turma dos pastores, você que envolva a sua igreja nesse processo de santificação. Ensine a sua igreja que santificação não é deixar de beber apenas, não é deixar de fumar, não é deixar de cortar cabelo. Santificação é uma transformação realizada pelo Espírito em nossa natureza, onde a nossa natureza não aceita mais. A mulher transformada pelo Espírito em sua natureza não aceita mais, não se sente bem com uma roupa vulgar. O homem transformado em sua natureza não se sente bem mais num ambiente imundo. Então, santidade não é apenas a troca de algumas coisas externas. Santidade
é uma transformação radical, processual, contínua, realizada pelo Espírito dentro de nós, que vai nos fazendo amar a Deus e odiar as coisas que Ele odeia, que vai nos aproximando de Deus e nos afastando do mundo. E aí nós podemos cumprir a oração de Jesus: estão no mundo, mas não são do mundo. Aí nós vamos dizer: não somos daqui. Aqui não é nossa morada. Quando nós vivermos em santidade, nós vamos descobrir o seguinte: nós podemos estar em qualquer lugar, mas o lugar não nos transformará mais. Mas o lugar não nos afetará mais, porque a nossa natureza está sendo lapidada pelo Espírito Santo para sermos conforme Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Hoje nós terminamos a soteriologia. Eu vou enviar para a turma de pastores a avaliação e na próxima aula nós já vamos começar outra disciplina. Esta aula estará no meu canal Gilberto Rebouças no YouTube. Então, você que pela primeira vez veio por esta página, curta aí. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê uma noite de paz e de alegria. Eu espero que você ande em santidade. Eu espero que a santidade seja na sua vida, meu irmão, na minha vida. Que as pessoas possam olhar para nós e verem Cristo refletido em nós. Porque as pessoas perguntam: onde está Cristo? Eu li uma história e eu vou terminar aqui com essa história. Eu li a história de um cristão russo, que ele foi preso por sua fé. E lá na cadeia ele ficou ao lado de um ateu. E ele começou a tentar levar o evangelho para aquele ateu. Aí o Ian colocando onde você encontrar, basta botar só Shalom. Ian, coloque aí, por favor, arroba e o Shalom só. Porque eu descobri que se você botar só o arroba e o Shalom, você vai direto. Então não precisa nem botar comunidade bíblica. Ian, por favor, bote só assim, arroba e o mesmo Shalom aí, do jeito que você colocou, que as pessoas vão direto para a página. Porque eles me pediram um código e está aí. É arroba Shalom SH1 L2M. Arroba isso. Bota aí, por favor. Então, aquele homem de Deus, era um pastor, estava preso por sua fé e tentou compartilhar sua fé com o ateu. E o ateu disse: não adianta, eu não creio. Isso, tá aí. Basta você colocar isso no Google, que vai direto, aí vai ter duas comunidades, assim você clica em qualquer uma, já entrou na página. Experimente hoje. Coloque aqui, só arroba Shalom do jeito que tá aí, no lugar das vogais 1 e 2, você vai chegar lá. E aquele homem, o pastor passou dias e dias e ambos adoeceram porque a prisão era terrível, eles eram esquecidos. E aí o povo, os cristãos, traziam, e pode ir colocando aí, os cristãos traziam, esse é o código, pessoal, arroba Shalom, do jeito que está aí que o Ian colocou. Vai direto para essa página, aí você curte e segue, e compartilha. E aí o que que acontece? Os irmãos levavam para aquele pastor agasalho, alimento, medicamentos, e o pastor começou a dividir, e mesmo doente, cuidar daquele ateu que rejeitou o evangelho.
E o pastor dividia o cobertor com ele, e o pastor colocava lençóis para servirem de travesseiro, e o pastor repartia o pouquinho de comida que vinha, ou o pastor dava a ele roupa, o pastor ajudava ele a tomar banho. E ele um dia disse: pastor, como é esse Jesus que você falou para mim? De que jeito é ele? Como é ele? Aí o pastor olhou para todo lado, não tinha nada. E o pastor disse: ele parece comigo. O ateu disse: então eu queria que você orasse por mim. Porque se Jesus parece com você, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Não há prova maior, não há evangelho mais eloquente, não há pregação mais poderosa do que o testemunho. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Então, agora, nós temos essa aula, vai ser posta no canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, você vai lá, clica no sininho, se inscreva. Vai lá, se inscreve. Certo? Seja mais um inscrito que eles notificam a mim aqui. Deixa um comentário e clica naquela mãozinha, o like. E tem essa página no Facebook onde você vai assim, @SH1, que o Ian está colocando aqui várias vezes. Você coloca aqui, quando você coloca isso aí no Google, ele vai direto assim para comunidade. Aí tem 2 comunidades, você clica em qualquer uma, que você está na minha página. É uma igreja virtual, com doutrina, com escola bíblica, com oração por você. É uma igreja sem prédios. É uma igreja sem barreiras. É uma igreja que não vai substituir a sua igreja. Mas é uma igreja para esses momentos de pandemia, onde você vai encontrar carinho, apoio, amor, oração, onde eu estou orando por todos vocês. Então entra lá, segue a página, porque quando você clica em seguir, lá em cima na página tem assim, curtir, seguir, compartilhar. Então faz os 3, curte, segue, compartilha. Deus nos abençoe. E agora só a programação da semana para a gente terminar. Amanhã nós teremos pelo Facebook, às 20 horas, mais da Palavra de Deus. Quarta-feira é pelo Instagram, às 16 horas, 4 da tarde. Quinta-feira pelo Facebook de novo aqui, 20 horas. E sexta-feira, de novo, pelo Instagram. Então, quarta e sexta pelo Instagram. Só que sexta-feira às 18 horas. Pelo Instagram, quarta, às 16 horas. E à noite, às 18 horas, já ao anoitecer, mais palavra de Deus. E todo dia ao meio-dia, de segunda a sábado. Todo dia, ao meio-dia, de segunda a sábado, aqui, pela Comunidade Bíblica Online, nós temos uma reflexão rápida e contextualizada. Uma palavra de Deus para os nossos corações e para os nossos dias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito seja com todos nós. Fique em paz. Que Deus os abençoe. Amém.